A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou 2 operações contra agentes públicos e empresários. São as operações intituladas de Chorume, chorume, negócio de lixo, viu? Lixo, lixão, chorume, e a Operação Locatário. Na Operação Chorume estão sendo investigados os crimes de fraude em licitação, peculato e associação criminosa. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de suspensão do exercício de função contra o prefeito de Paulista, Júlio Matuto. Eu vou direto para a chefia da Polícia Civil, no centro do Recife. A Suelen Braine está lá para trazer outros detalhes dessas operações. Suelen, boa tarde para você. Isso, Cardinal. A gente está agora com o delegado Diego Pinheiro, responsável pelas 2 operações, Locatários e Chorume. Vamos saber os detalhes agora dessa operação. Delegado, o que é que o senhor pode falar para a gente? Primeiro da Operação Chorume, prefeito de Paulista envolvido em que tipo de esquema? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Operação Chorume, nós verificamos a utilização de servidores públicos de forma irregular para beneficiar um terceiro, um particular. Eram 2 servidores lotados no gabinete do prefeito que faziam serviço de motorista para o então presidente da Câmara de Vereadores. Esse presidente tinha umas caçambas que recolhiam lixo na cidade do Paulista, e essas caçambas eram contratadas pela empresa local, que era essa empresa que ganhou a PPP lá na cidade do Paulista. Fora esse fato, verificamos também, através da auditoria do Tribunal de Contas, que a prefeitura estava pagando a mais por mês, né? Mais de 300 mil reais. No ano esse valor deu mais de 4 milhões e no total todo do contrato foi verificado 21 milhões de reais que a prefeitura estava pagando a mais para essa empresa. A empresa apresentou na licitação um plano de negócios. Esse plano de negócio tinha todas as informações sobre os custos, a contraprestação. E quando foi executar o contrato, a empresa apresentou outro plano de negócio. E nesse outro plano de negócio é que tinha essa contraprestação a mais que a prefeitura estava pagando. Por cláusula contratual, a prefeitura deveria estar fiscalizando esse contrato. Tinha um comitê gestor, que era formado pelo prefeito e por mais 6 secretários, mas verificamos que esse comitê gestor só havia mesmo em cláusula contratual e no nome, que não havia qualquer fiscalização. O comitê gestor foi negligente, por isso que houve todo esse pagamento a mais por parte da prefeitura, e o que nos chamou mais a atenção foi que tanto os proprietários dessa empresa, bem como o prefeito, foram silentes ao fato de que o prefeito já foi funcionário dessa empresa antes de exercer esse cargo político. Agora, com relação à Operação Locatários, qual seria o envolvimento do prefeito também nessa operação? Na Operação Locatário, nós recebemos a informação por parte do Ministério Público de indícios de uma dispensa, uma dispensa indevida de licitação, bem como superfaturamento nos valores do contrato de aluguel de alguns imóveis. Verificamos que essa imobiliária que ganhou essas dispensas foi montada, né, logo após as eleições. No ano de 2013, se não me engano, essa empresa investiu mais de 2 milhões em imóveis. Logo em seguida a comprar esses imóveis, o então secretário de saúde da prefeitura requisitou que a prefeitura alugasse esses imóveis. Todos esses imóveis pertencem a uma mesma pessoa, que é o dono dessa imobiliária. Verifica o pessoal do prefeito. E, através da auditoria do Tribunal de Contas, foi verificado o superfaturamento desses aluguéis, bem como que todos os servidores da prefeitura envolvidos nessas dispensas de licitações foram negligentes ao observar os procedimentos legais para a dispensa de licitação. E com esse superfaturamento dos aluguéis, a prefeitura teve um prejuízo de mais de 9 milhões, né? Solicitamos aí o afastamento do prefeito, bem como todos os servidores que estavam envolvidos nessas dispensas de licitações. Delegado, ele deve ficar afastado por 170 dias. Qual foi a reação dele ao receber esse comunicado de afastamento, essa medida cautelar que ele vai ter que se afastar, não pode pisar inclusive na prefeitura? Onde ele foi encontrado? Exato. Como foram 2 operações, foram decisões distintas, né? Essa da Operação Locatário, o afastamento dele foi por 180 dias. Quem cumpriu os mandados, bem como a comunicação do afastamento, foi um colega. Ao que tudo indica e que foi informado, ele recebeu com calma,
e aí não temos mais informações sobre as atitudes que ele tomou lá após receber essa informação. Ô, delegado, como é que era o esquema em si? Como é que esse dinheiro girava? O senhor já tem ciência que a prefeitura pagava mais pelo contrato, mas como é que era feito o giro desse dinheiro? O senhor sabe se informar se os servidores que aprovavam as licitações recebiam algo em troca, se o dinheiro voltava para o prefeito? O senhor sabe dizer essa informação? Isso aí nós estamos investigando, até porque no período que houve esses contratos, foi verificado que o prefeito teve um aumento patrimonial injustificado. Isso aí estamos em investigação nesses fatos aí, mas o que a gente verificou foi um aumento patrimonial injustificado por parte do prefeito. E que inclusive na Locar ele exercia a função de motorista antes de ser prefeito. O que temos é pelas informações cadastrais, né, até pelo cadastro dele de previdência, ele foi funcionário dessa empresa. Acreditamos que tenha sido na função de motorista. E como foi que vocês chegaram a todo esse conjunto de provas? Foi numa operação passada? Não, nós, como eu disse, recebemos informações do Ministério Público, do Tribunal de Contas e também realizamos várias diligências. Agora, delegado, o clima, inclusive, né, Cajô, o Emerson está lá acompanhando, inclusive o clima paulista está bem pesado, muita gente repercutindo, inclusive nas redes sociais, esse afastamento do prefeito de Paulista. Muito obrigada, viu, delegado? A gente volta com você, Cajô. O Emerson Pereira está acompanhando já na Câmara lá, municipal, junto à prefeitura. Por quê? Porque o prefeito, por determinação judicial, ele está sendo retirado do cargo, é o vice-prefeito, que é do PV, que já está brigado com ele, né, Emerson? Muito tumulto, viu, Cardinal? Agora, porque com a chegada do vice-prefeito, ele que vai assumir a gestão, o pessoal que está aqui acompanhando queria entrar também. Deixa eu conversar aqui com o vice-prefeito. Vai conversar com a gente aqui sobre as expectativas para essa gestão que ele assume a partir de hoje. Vamos ouvi-lo. Isso já era do conhecimento do senhor? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, nós estamos há muito tempo recebendo notícias pela imprensa de que a cidade vive muitas dificuldades. E nós estamos muito tristes com o que está acontecendo. Deixa eu só mostrar aqui, olha o tumulto, Cardinal, que está, enquanto o vice-prefeito está até afastando aqui, porque um tumulto enorme, a polícia precisando conter ali a população que tenta entrar para acompanhar essa posse aqui na Câmara de Vereadores. Enquanto isso, a gente vai ouvindo o vice-prefeito que agora vai assumir a gestão. E é exatamente em razão disso que a gente está assumindo para cumprir com muita responsabilidade aquilo que é constitucional, né? E nós vamos procurar colaborar imediatamente no sentido de levantar tudo que está acontecendo na cidade, tudo que está acontecendo na gestão, para que a gente possa oferecer à cidade segurança, tranquilidade. Na verdade, precisamos enfrentar um momento muito difícil, que é o momento da pandemia. A cidade reclama de uma ausência do governo. E vamos também procurar levantar tudo aquilo que está colocado no dia, na rotina da cidade. Então, a informação que chegou para a gente é que, apesar de ser vice-prefeito, o senhor teria rachado politicamente no jargão político com o prefeito Júlio. Um ponto que vocês discordavam, e seria o que isso? Olha, tem muitos pontos. A gente primeiro começou a discordar em razão das prioridades do governo. O governo não oferecia à cidade aquilo que a gente prometeu em campanha. Então eu tinha dificuldades de estar junto dessa rotina de um governo que não tinha essa responsabilidade. Segundo, o que, por exemplo, que teria sido prometido e não teria sido cumprido? A questão da saúde, a questão da educação, que era um resgate, a questão que envolvia a transparência. Nós estamos com várias contas rejeitadas do município pelo Tribunal de Contas por falta de gestão transparente. Então são coisas que colocam muitas dúvidas e a gente fica no sentido de preservar, né? E por conta disso a gente teve o afastamento político do prefeito. Sobre desvio de dinheiro, o senhor é ciente? Algo relacionado a isso? O que sai na imprensa, o que a imprensa está colocando, o que a gente tem a ciência. Fora disso a gente não tem, eu não sei quem são os secretários. O Júnior Matuto já está no final do segundo mandato, então falta muito pouco tempo para terminar. Vai dar tempo de promover alguma mudança na cidade? O que vai ser prioridade sua nesse período? Como é que vai ser daqui para frente? Na verdade a mudança principal a ser feita é a população. Né? Então, primeiro, a saúde tem que responder o desafio de cumprir com o papel que lhe cabe e o serviço um norte da nossa conduta no governo e, além disso, a gente tem capacidade de enxergar o que é possível fazer dentro desse pouco tempo.
mas com a responsabilidade de fazer e de entregar à população. Além de outras irregularidades, outras denúncias, eu pergunto inclusive porque o vereador Alemão há pouco nos mostrou uma documentação que vai ser dada entrada na Câmara. O vice-prefeito vai falar agora sobre outras investigações, Cardinal, porque como a gente tinha falado aqui com alguns vereadores, de outras denúncias que vinham fazendo ao longo do mandato. O conhecimento é exatamente do fato de o prefeito ter diversas contas reprovadas e muitos questionamentos de gestão em várias questões que são diversas. E a gente vai, naturalmente, os órgãos de controle, entendendo Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual e os órgãos de controle, de um modo geral, estão apurando e a gente vai colaborar no sentido de procurar A prefeitura, como é que é isso aos cofres da prefeitura? Como é que está a movimentação financeira hoje para fazer obras, para tocar as obras que já estavam em andamento aqui no município? Desconheço qual é a condição financeira do município, não tenho essa informação ainda. Ok, a gente agradece ao vice-prefeito que agora assume a gestão. Deixa eu mostrar para vocês do lado de cá. Aquele tumulto foi controlado, viu, Cardinal, pela Guarda Municipal e também a Polícia Militar. E agora então, o prefeito vai seguir para a sessão solene e assumir o cargo. É com você, Cardinal. Nós já vamos para a Suelen, que está com o pessoal do Tribunal de Contas dentro dessa operação que afastou o prefeito Paulista também. Suelen? Quando foi que vocês começaram a auditoria com relação aos contratos da Prefeitura de Paulista? Boa tarde, Edgar. Boa tarde. Em relação à limpeza urbana, a auditoria se iniciou em 2018 sobre o contrato de PPP que havia entre a Prefeitura e a empresa Inove que fazia a limpeza urbana. Esse contrato previa um investimento, um valor de investimento inicial que não foi realizado e, por conta disso, os auditores apontaram que a parcela mensal que a Prefeitura estava pagando era R$400 mil a mais do que deveria ter sido. Agora, auditor, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que seria essa PPP, essa parceria público-privada. É comum em prefeitura? Ela tem sido comum, não na limpeza urbana, para outras coisas. E os maiores exemplos foram no governo do estado, as obras da Copa, né? Fizeram algumas PPPs. E basicamente a diferença dela é que passa para o ente privado o valor do investimento. No caso da limpeza urbana de Paulista, tinha, por exemplo, uma usina de compostagem para reduzir a quantidade de lixo que ia para o aterro. E esse investimento não foi realizado conforme tinha sido planejado. Uhum. E como é que acontecia o pagamento? Era superior? Como foi que vocês observaram os contratos? A modelagem da PPP, né, que a gente chama, envolve o valor do investimento inicial mais a prestação do serviço regular mensal. Se tivessem sido feitos os investimentos previstos, o valor teria sido adequado ou próximo do adequado. Como o investimento inicial não foi realizado conforme planejado no contrato, a parcela de remuneração da empresa pela execução do serviço, mais o investimento deveria ser menor, R$400 mil menor por mês, como eu falei. Ou seja, a prefeitura estava pagando os R$400 mil a mais por mês para que o serviço acontecesse, Sim, é isso? E isso perdurou de 2013 até 2017, o que resultou num valor aproximado de R$21 milhões. E essa parceria público-privada duraria quanto tempo? Existe um contrato? A previsão era de 25 anos, ou seja, teria mais 20 anos pela frente se não houvesse nenhuma intervenção, a atuação do Tribunal de Contas, da Polícia, do Ministério Público. Esse excesso, esse pagamento a mais, teria continuidade. Se fosse dos 25 anos, seria algo em torno de R$110 milhões. E essa Inova, essa empresa que o senhor falou, seria uma empresa também do Grupo Locar? Isso. Ok, obrigada, viu, auditor? Cardinal, a gente volta com você. A empresa Inove, que faz parte da Locar e está sendo investigado pela polícia, Ministério Público, se pronunciou sobre a investigação. Veja o que disse o advogado da empresa. A Prefeitura de Paulista vinha cometendo inúmeros crimes ambientais no manejo de seus resíduos sólidos recolhidos na cidade. Então, haviam duas ações civis públicas, uma na Justiça Federal, outra na Justiça Estadual, e a PPP foi a ferramenta que veio para resolver a questão através de investimento privado. A Inove Paulista assinou o contrato PPP, investiu 35 milhões, adquiriu uma usina de separação do lixo reciclado, que hoje está lá abandonado, e nunca recebeu qualquer valor acima do valor contratado. O Tribunal de Contas fez um relatório apontando esse suposto superfaturamento. A Inove apresentou sua defesa e até hoje não foi julgado.
Então, existe um grande equívoco nessa operação que será esclarecido na Justiça e em todos o trâmite processual.